Na semana passada, eu recebi o biólogo Léo Azevedo em nome de um movimento, e dos movimentos, Salve a Chapada do Araripe. Nossa primeira floresta nacional, em 1946, eu queria, sobretudo, a atenção dos parlamentares da região do Cariri, foi a Floresta Nacional do Araripe, transformada em Parque Nacional. 1946. Portanto, muito antes, inclusive, do avanço da consciência ambiental e ecológica, naquele momento, na década de 40, já havia a nítida compreensão do imperativo que é proteger o ecossistema fundamental, imprescindível, que é a Chapada do Araripe. Qual não é o nosso espanto e indignação ao vermos as imagens de quilômetros e quilômetros de devastação para a expansão da plantação de soja e de algodão com apoio governamental, inclusive. Não há dúvida hoje na ciência de que estamos sob crise ambiental planetária. O MAP Biomas, só em relação a 2024, ele já registrou na Chapada do Araripe mais de 9.000 hectares devastados. A imprensa cearense noticia a comercialização já de 20.000 hectares, podendo chegar a 100.000 hectares de desmatamento para a expansão da fronteira da soja e do algodão. E há, obviamente, aqueles na política que comemoram a destruição. Comemoram a destruição, não sei se por falta de conhecimento ou por má fé, sob o argumento frágil de um pretenso crescimento econômico chamado de progresso ou desenvolvimento. Um país que está em crise, um planeta que está em crise, desenvolvimento é a gente conseguir justiça social respeitando a natureza. Porque a expansão da fronteira do agronegócio, patrocinada inclusive com o apoio governamental, esta expansão ela vai trazer destruição e concentração da riqueza. O agronegócio contemporâneo, que se utiliza de muito fertilizante petroquímico, de muito agrotóxico, da transgenia, de sementes transgênicas, de muita automação, através de largas extensões de monocultura, ele é o contrário de uma agricultura sustentável, baseada, inclusive, no respeito aos ciclos da natureza. O mundo inteiro está vivendo a crise ambiental planetária. Nós já estamos com 34 municípios em estado de emergência. A Grande São Paulo vai viver estiagem ainda esse ano da água do abastecimento doméstico. Em outros pedaços do Brasil, chove demais. Em outros pedaços do planeta, grandes ondas de calor, batendo os termômetros 57 graus, 58 graus, por exemplo. Em outros pedaços do planeta, frio intenso, menos 30, menos 25 graus. A natureza não tem voz. Ela não tem condição de se defender por si própria, mas ela responde. A Chapada do Araripe, que, repito, já na década de 40 era sabidamente um bioma imprescindível naquele enclave em que estão o Ceará, Pernambuco, chegando quase ao Piauí. A Chapada do Araripe, esse território paleontológico, de grandeza geológica, que agora se quer, inclusive, a sua patrimonialização. Veja, se fala de geoparque, se fala de patrimônio mundial, em razão da sua riqueza geológica. Aquele território que há milhões de anos atrás já foi oceano, pois aquele território está sendo desmatado sob o pretenso argumento de um desenvolvimento econômico. É de lá em que estão ameaçados, por exemplo, para nosso orgulho, o soldadinho do Araripe, por exemplo.
e outras espécies fundamentais. A sabedoria não é desmatar para plantar commodities agrícolas para exportação. A sabedoria é deixar a floresta em pé e gerar justiça social e ambiental. Essa é a sabedoria. Porque o povo mais pobre, ele não está sócio do grande agronegócio. A agricultura familiar, o assentado, a comunidade rural sabe o valor da Chapada, porque sabe que a água das mais de 600 fontes já cadastradas, ela depende da floresta em pé. Matar a floresta é também matar a água, é secar as fontes. E secando as fontes, o povo vai passar sede. Porque na guerra pela água, o povo mais pobre é o mais fraco nessa relação. Pode até ter água para o agronegócio e faltar água para o povo, contrariando inclusive a Lei Nacional de Recursos Hídricos, que diz que a prioridade deveria ser o abastecimento humano. Por isso mesmo, houve agora em Exu, dado que esse não é um tema estadual, esse é um tema nacional. Agora, há muito pouco em Exu, na última semana, houve uma grande movimentação, e eu quero saudar os movimentos sociais, tanto do Ceará, mas também de Pernambuco, porque eles estão fazendo uma aliança interestadual, nacional, para a preservação da Chapada do Araripe. Salvar a Chapada do Araripe é salvar a água e as suas fontes, é salvar as suas espécies, a sua fauna e a sua flora, é salvar talvez um dos maiores patrimônios paleontológicos e geológicos que nós temos em todo o Brasil, mas é também salvar as suas comunidades. Por isso eu quero aqui dizer que eu lutarei muito por uma frente parlamentar em defesa da Chapada do Araripe. É necessário, e aqui temos vários parlamentares, que são parlamentares do Cariri, que são parlamentares que devem, obviamente, e vão, eu tenho absoluta certeza, se juntar a esse esforço de uma frente parlamentar para desenvolvermos ações para contermos a destruição. Essa destruição não pode ser licenciada com o beneplácito do governo do Estado, com apoio, inclusive, para o desmatamento. Em nome do desenvolvimento, já se foram cometidos inúmeros crimes contra a natureza e, por consequência, contra a sociedade. Em nome do desenvolvimento, veio muita destruição e muita concentração da riqueza. Por isso é necessário compreender que a nova economia é uma economia que ela converte a economia em economia verde, em empregos verdes, e ela aprende com as sabedorias ancestrais. Mas eu quero concluir dizendo isso. Já entramos em contato com a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Quero aqui destacar o trabalho da deputada Rosa Amorim, do MST, que também está preocupada com esse tema. Tivemos essa semana contato com nosso querido ex-vereador do Recife, Ivan Moraes Filho, e, nesse sentido, queremos desenvolver uma ação interestadual de apoio e defesa da Chapada do Araripe. É necessário salvar a Chapada do avanço destrutivo do agronegócio que desmata para, repito, monocultura de soja e de algodão com automação, fertilizante químico e agrotóxico. O mundo não vai nos dar uma segunda chance se nós o destruirmos. Um minuto para Vossa Excelência. E eu quero, portanto, concluir, deputado, dizendo ao povo do Ceará, ao povo do Pernambuco, mas ao povo do Brasil, que esse não é um tema local, este é um tema nacional, porque aquela unidade de conservação e aquele território são territórios que interessam não só ao Ceará ou ao estado de Pernambuco, interessam ao planeta, interessam ao Brasil e interessam ao planeta. Quero concluir lembrando duas frases. Se a gente precisa agir como se as nossas casas estivessem pegando fogo, porque de fato está. Estamos sob crise ambiental. Essa frase é da jovem Greta Thunberg, se dirigindo aos maiores líderes das maiores economias do mundo. E quero terminar com nossa querida Sônia Guajajara, que disse que a luta pela Mãe Terra
é a mãe de todas as lutas, porque a gente depende muito da terra. Presidência, 30 segundos, deputado. Porque a gente depende da natureza, porque nós somos natureza. Mais do que a natureza depende da gente. A floresta em pé deve valer mais do que qualquer avanço do agronegócio. Muito obrigado.